with me, boy. Yeah. 17:38. I'm like, hey, what's up, hello? Sent your pretty ass soon as you came in the door. I just wanna chill, got a sack for us to roll. Married to the money, introduced her to my stove. Showed her. E aí, galerinha do 7º ano, né? Vamos lá para nossa aulinha de hoje. Mais uma vez aqui com vocês, a professora Maria Rosa. E na aula de hoje nós vamos falar sobre algo bastante importante, né? Principalmente para a área da geometria dentro da matemática, que é justamente o plano cartesiano. Então a gente vai ver o que é esse plano cartesiano, né? Quais são os seus elementos, para que serve, qual a sua utilidade dentro da matemática. Então vamos lá, né? Conhecer o nosso assuntinho, que é o plano cartesiano. Então, o que diz? Plano cartesiano, que também pode ser chamado de sistema cartesiano ortogonal ou plano coordenado, como vocês queiram dizer, né? É um sistema de coordenadas constituídos por dois eixos perpendiculares. Olha só, então nosso plano cartesiano aqui, a representação visual, né, gráfica do nosso plano cartesiano, formada por duas retas numéricas perpendiculares. O que isso significa? Significa, né, que essas duas retas se intersectam em um único ponto e nesse ponto aqui forma um ângulo de 90 graus, ou seja, são retas perpendiculares, né? E o que ele diz assim, o eixo horizontal, esse eixo horizontal aqui, é chamado eixo das abscissas, né? Ou eixo X. E o eixo vertical é chamado de eixo das ordenadas, ou eixo Y, né? Então, nós temos aqui o eixo das ordenadas e o eixo das abscissas. Então, isso aqui é o nosso plano cartesiano, né? O nosso sistema, né, de coordenadas formados por duas retas numéricas perpendiculares, né? Onde forma aqui um ângulo de 90 graus e nós temos esse eixo horizontal, que é chamado de eixo X, e o eixo vertical, que é chamado de eixo Y. Mas o que acontece, né? Essa ferramenta matemática ganhou esse nome em virtude do seu inventor, que foi René Descartes, né? E o plano cartesiano ele é utilizado principalmente para determinar a posição de um ponto no espaço, né? Então, ele diz assim, assim é possível determinar a localização no sistema de coordenadas de todos os pontos e consequentemente, qualquer objeto formado por esses pontos que estejam nesse plano. Então, dentro desse plano cartesiano, né, que é esse plano limitado por essas duas retas perpendiculares, nós temos, né, o nosso sistema de coordenadas, onde a partir desse plano cartesiano eu posso descobrir onde está localizado, né, alguns pontos, alguns objetos, alguns lugares. Então a gente vai ver mais adiante o que isso significa, né, na prática, de que forma esse plano cartesiano é utilizado. Mas antes disso, vamos ver aqui alguns exemplos, né, dos elementos que constituem nosso plano cartesiano. Então, como a gente já havia dito, né, nós temos aqui o nosso eixo vertical, que é denominado eixo das ordenadas, ou simplesmente eixo Y, e percebe que o cruzamento dessas duas retas, onde elas se intersectam, né, esse ponto comum aqui, é o que nós chamamos de origem, né, que é justamente aqui o zero. Para cima do zero, olhando verticalmente, né, no eixo das ordenadas, nós temos números positivos, e abaixo do zero, nós temos números negativos, certo? De mesma forma, nós temos o eixo das abscissas, que é justamente esse eixozinho aqui, horizontal. Nós temos aqui a nossa origem, que é dada pelo ponto zero, e para a direita da nossa origem, nós temos pontos positivos, e para a esquerda da nossa origem, nós temos os pontos negativos. Então, todas as vezes que nós olharmos para um plano cartesiano, a gente tem que ter essa ideia de que horizontalmente, né, nós temos para a direita positivo e para a esquerda negativo, e verticalmente para cima positivo e para baixo negativo. Então, a ordenada e a abscissa, que são os dois eixos que formam o plano cartesiano, tem essas características, né?
Outra característica do plano cartesiano são os quadrantes. Os quadrantes, né, vão servir também para a gente localizar em qual quadrante um determinado objeto, um determinado ponto pode estar localizado. Perceba uma coisa. A primeira coisa que você tem que saber é que o primeiro quadrante é o primeiro, determinar assim, o primeiro quadradinho, né? Sabendo que um plano cartesiano não se limita a um quadrado, porque a gente sabe, ó, que isso aqui se estende para o infinito, isso aqui também, ó. Então, ó, nós temos aqui o primeiro quadrante, né? A gente sempre olha para cima, para a direita, então temos o primeiro quadrante e os próximos quadrantes são determinados no sentido anti-horário, ó. Então, esse aqui é o primeiro, no sentido anti-horário, aqui é o segundo, aqui é o terceiro e aqui é o quarto quadrante. O que a gente percebe? No primeiro quadrante aqui, ó, tanto o x quanto o y, né, são positivos. Tanto os números para x quanto os números para y são positivos. No segundo quadrante, os números para x são negativos e para y são positivos. No terceiro quadrante, os números para x são negativos e para y também são negativos. E no quarto quadrante, para x são positivos e para y são negativos. Então, observe o seguinte: dentro do nosso plano cartesiano, né, o principal objetivo de localizar os pontos, né, é determinado por meio de pares ordenados. O que são esses pares ordenados? Ó? Então, ó, um par ordenado é formado por dois números reais que representam uma coordenada. Então, nós temos dois números, né, que vão representar a coordenada desse ponto, ou seja, a localização desse ponto dentro do plano cartesiano. E ele diz assim, ó, a ordem escolhida é a seguinte: primeiro vem a coordenada x e depois a coordenada y, que são colocadas entre parênteses para representar uma localização. Ó. Então, dessa forma aqui, entre parênteses, eu tenho primeiro a coordenada x, depois a coordenada y. Vamos observar aqui, ó, nesse exemplo. Aqui eu tenho aqui o meu plano cartesiano, né? E o meu ponto A, ele está te dizendo que tem como coordenada x igual a 2 e y igual a 3. Por quê, ó? Observe aqui do meu ponto A, se eu traçar uma reta perpendicular, eu vou justamente tocar no número 2 lá no eixo x. Então, ele tem como coordenada x o número 2 e como coordenada y o número 3. Então, é dessa forma que nós conseguimos, né, dentro de um plano cartesiano, localizar os pontos por meio dos pares ordenados, que são as coordenadas desses pontos. Se nós percebermos, muitos mapas, GPS, sistemas, né, de roteamento de aviões utilizam justamente a ideia de coordenadas para localizar os aviões no espaço, um objeto no mapa e assim por diante. Então, vamos ver os seguintes exemplos. Como que a gente faz para determinar a localização de um ponto dentro, né, de um plano cartesiano através desses pares ordenados? Então, observe o seguinte. Ele está te dizendo que o ponto A tem coordenada x igual a 5 e coordenada y igual a 5. Então, o que eu vou fazer? Ó? Primeiro, eu olho para o eixo x. Olhei para o eixo x, onde que está o 5, né? Ele está te dizendo que o x de A é 5. Onde que está o 5? Aqui. Então, ó, traço uma retinha. Agora eu vou olhar para o eixo y. O eixo y está te dizendo que o valor é 5. Onde que está 5? Aqui. Então, vou traçar outra uma retinha. No cruzamento dessas duas retas é justamente onde se encontra o meu ponto A. Agora, o meu ponto B, ó. Perceba uma coisa, o meu ponto A está no primeiro quadrante, né? Ó, suas duas coordenadas são positivas. Agora, vamos, né, localizar o ponto B. Ele diz que o x de B é menos 3, então, ó, vamos ver aqui onde é que está o menos 3, aqui. Vamos traçar uma retinha. E ele diz que o y também é menos 3, ó. Vamos localizar na reta y menos 3, ó, é abaixo do zero, né, porque é negativo. Então, tá aqui o menos 3, vamos traçar uma retinha. Então, ó, observa ó, que no cruzamento dessas duas retas, eu encontrei o meu ponto B, que tem coordenadas menos 3 e menos 3. Então, observa que meu ponto B está aqui no meu terceiro quadrante, né? Ó, aqui é o primeiro, aqui é o segundo, aqui é o terceiro. Então, meu ponto B está no terceiro quadrante. O ponto C, ele diz que tem coordenada 0, 0. Gente, coordenada 0, 0 é a origem do nosso plano cartesiano. Onde que fica a nossa origem? Isso bem aqui.
bem aqui no 0, 0, ó, no único ponto onde essas retas, esses eixos, né, se intersectam. É o ponto comum deles. Então, aqui nós temos o ponto 0, 0. E ele diz que meu ponto D, né, tem coordenada x igual a 2 e y igual a 2. Então, vamos lá. Ó. Primeiro, olhando para a reta x, né? Onde é que está o 2? Aqui, ó. Então, eu traço uma retinha. E agora, para a reta y, onde é que está o 2? Justamente aqui. Traço outra reta. Sempre, né, paralela ou sempre perpendicular ao eixo. Quando, né, eu acho o cruzamento dessas duas retas, eu acho justamente o meu ponto D. Então, é dessa forma onde nós localizamos os pontos dentro de um plano cartesiano. E isso faz com que nós descobrimos as coordenadas de um ponto. Por exemplo, se tivesse um ponto bem aqui, quais seriam suas coordenadas? Ó, se a gente traçar uma reta perpendicular ao eixo x, nós temos o x como 3, né? E perpendicular ao eixo y, nós temos o y também como 3. Então, esse ponto aqui teria coordenadas 3, 3. X sendo 3 e y também sendo 3. Vamos agora, né, localizar no plano cartesiano os seguintes pontos para fixar bem. Ó. Observe o seguinte, ele diz que o ponto A tem coordenadas 3 e 4, ou seja, o x é 3 e o y é 4. Vamos procurar primeiro o x, né? O x sendo 3 está aqui, ó, eu vou traçar a minha reta perpendicular. E agora o y sendo 4. Ó. Quando o y for 4, ó, vai justamente se encontrar aqui. Então, justamente aqui está o meu ponto A. Agora, vamos para o meu ponto B. O ponto B, ele diz que tem x igual a menos 2, né? Vamos procurar o menos 2, ó. Tá justamente aqui, vamos traçar a nossa reta perpendicular. E ele diz que y igual a 6, ó. Onde é que tá 6? Aqui no y, justamente aqui, ó. Então, ó, no cruzamento dessas duas retas, nós encontramos o nosso ponto B. Localizamos ele dentro do nosso plano cartesiano. Agora, o meu ponto C, né? Ele diz que meu ponto C tem coordenadas menos 4 e menos 5. X sendo menos 4, ó. X sendo menos 4. X aqui, ó, menos 4. Vamos traçar a reta. E Y também. Y sendo menos 5, né? Perdão. Então, Y sendo menos 5, onde é que tá o menos 5? Ó, aqui, ó. Então, eu tenho aqui o meu ponto C, né? No cruzamento dessas duas retas. Agora, vamos encontrar o ponto D. Ele diz que o X do ponto D é 5. Vamos lá no 5, né? Traçamos o 5. E ele disse que o Y do ponto D é menos 2. Então, ó, se é menos 2, ó, vamos traçar o menos 2. Então, ó, o Y, o ponto D está justamente aqui, ó, com o Y igual a menos 2 e o X igual a 5. Então, é bem aqui onde eu localizo o meu ponto D. Agora, observe uma coisa. O meu ponto L está te dizendo que ele tem coordenada x igual a 3 e y igual a 0. Toda vez que uma das coordenadas, observe o seguinte, uma das coordenadas for igual a 0, isso significa que esse ponto está sobre o eixo, ou seja, está em cima da reta. Nesse exemplo aqui, o ponto E, o seu y é igual a 0. Quando o y for igual a 0, isso significa que o ponto está sobre a reta x. Mas em que lugar, professora? Justamente no valor de x, que é 3. Então, ó, bem em cima do ponto 3, nós temos o ponto E. Ó. Observa aqui, ó, que meu ponto E está exatamente em cima do meu ponto 3. Agora, o meu ponto F. Observe que quem é 0 é o meu x. Então, isso quer dizer que ele está sobre o eixo y. Onde é que ele está sobre o eixo y? Justamente aqui no 4. Então, vamos procurar o 4 aqui no eixo y e marcar o nosso ponto F. Por isso que nosso ponto F está sobre o eixo. Novamente também, o meu ponto G, ele está te dizendo que o meu ponto G, o meu y, né, é igual a 0. Se o y é igual a 0, isso significa, né, que esse ponto está sobre o eixo x. Mas em que lugar? No menos 3. Então, vamos procurar o menos 3 aqui, ó, na reta x e justamente marcar. E o h, né, o nosso x é 0, então ele está sobre o eixo y. Então, ó, o que eu vou fazer? Onde é que ele está? No menos 3. Então, procurando na reta y, o menos 3, que é justamente aqui, e a gente marcou o nosso pontinho H. Então, ó, observa o seguinte, o nosso plano cartesiano é justamente, né, esse sistema de coordenadas formados por um eixo horizontal, que a gente pode dizer eixo X ou eixo das abscissas, um eixo
vertical, né, que nós chamamos de eixo Y ou eixo das ordenadas, onde esses eixos, né, determinam 4 quadrantes. O primeiro quadrante, né, aí você vem seguindo a ordem anti-horária, o segundo quadrante, o terceiro quadrante e o quarto quadrante. Esse ponto, né, esse plano cartesiano, ele serve para eu localizar pontos, né, objetos, coisas materiais ou imateriais que estejam, né, sobre um determinado plano, sobre uma determinada superfície e que essa localização é dada por coordenadas cartesianas. E essas coordenadas cartesianas seguem o seguinte princípio: o primeiro número sempre é o x e o segundo número sempre é o y. Então, ó, toda vez que eu olhar para um ponto, eu olho primeiramente para o x e depois para o y, para que eu descubra a sua localização e consiga determinar quais são as suas coordenadas cartesianas. Por exemplo, o A tem como coordenadas cartesianas 3 e 4. O B tem como coordenadas cartesianas -2 e 6, e assim por diante. Então, gente, essa aqui foi uma introduçãozinha básica, né, sobre o que é o plano cartesiano, quais são os seus elementos e por que ele é tão importante, né, para a gente nos dias atuais, para a gente localizar algumas coisas. Muitas áreas do nosso cotidiano utilizam o sistema de coordenadas cartesianas sem a gente mesmo perceber. Então, ó, queria agradecer a vocês pela atenção até aqui. Muito obrigada. Qualquer dúvida, vocês podem estar entrando em contato comigo pelo nosso grupo de WhatsApp, no privado, no grupo, que eu vou responder vocês, tá certo? Então, bons estudos e mãos à obra!